Olá, queridos amigos e amigas. É uma honra imensurável poder estar com os senhores e com as senhoras aqui no portal Atualidades do Direito para tratar de um tema tão importante para a nossa vida profissional e social, que é o direito penal. Meu nome é Douglas, sou advogado, professor colaborador do portal Atualidades do Direito, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, mestrando em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e graduado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. O tema que proponho a analisar e discutir com vocês é reflexões acerca da prevenção no direito penal da modernidade. Um tema de suma importância, principalmente para nós, brasileiros, que vivemos um contexto em que há uma forte celeuma quanto ao novo Código Penal que se aproxima. Temos um anteprojeto que foi amplamente debatido e criticado por setores doutrinários, mas será que nós temos base teórica suficiente para realizarmos tais críticas com respaldo na doutrina penal moderna? Esta é a razão do portal Atualidades do Direito lhe proporcionar esta reflexão crítica para que assim os senhores e as senhoras, na condição de estudiosos, operadores, aplicadores e intérpretes do direito, possam então externar as suas convicções e posicionar-se sobre o tema. Inicialmente, quando nós trabalhamos com o direito penal e falamos em direito penal à liberdade, precisamos distinguir. Por que estou mencionando aqui o direito penal da modernidade? Ora, se eu tenho uma classificação que atribui a algo a condição de moderno, é porque eu também tenho algo que não é mais moderno, ou seja, que é clássico. E aí precisamos fazer um retrocesso ao que seria este direito penal clássico, não é verdade? O direito penal clássico aqui é utilizado para que possamos remontar as nossas ideias e concepções ao direito penal da liberdade. Direito penal liberal, melhor dizendo. Um direito penal que, influenciado pelos ideais da Revolução Francesa, passou a limitar o ius puniendi do Estado, de modo que este Estado não intervisse na vida individual de forma arbitrária. Ele deveria respeitar alguns limites impostos pelo Estado de Direito. Deveria punir não para vingar-se, mas para atingir um fim, qual seja proteger bens jurídicos que eram vitais para a vida em sociedade. Ou seja, proteger o patrimônio, proteger a vida, a liberdade, a integridade física, enfim. Eu tenho, melhor dizendo, alguns elementos que são fundamentais para a vida em sociedade. E é para que essa vida em sociedade possa ser desenvolvida que o direito penal irá intervir. Mas nós sabemos que, como é uma intervenção muito grave, não é verdade? A intervenção na liberdade é uma intervenção muito grave. Se hoje já é, imaginem os senhores e as senhoras outrora, no ideal, no contexto revolucionário, onde haviam arbitrariedades e ingerências do Estado. Eu precisava limitar esse modo de punir, ou seja, eu precisava limitar o modo de concretização do ius puniendi. Então, baseado nesta premissa liberal de que eu preciso respeitar a dignidade do homem, a sua liberdade, a construção de uma premissa teórica muito importante para o direito penal, de limitações, de princípios. Eu passo a atuar em última ratio, ou seja, a intervenção penal na liberdade do homem é mínima. E essa intervenção deve respeitar a sua dignidade, deve ser proporcional à lesão que foi causada ao bem jurídico que foi protegido. E, por consequência, uma pena, para que fosse aplicada, ela deveria ser proporcional a esta conduta e ter o fim de recuperar o indivíduo e também desestimular novas práticas delitivas. Então eu tenho um contexto de um direito penal liberal muito importante para a evolução da modernidade, concordam? Pois bem, mas esse direito penal liberal não conseguiu concretizar o seu fim maior, que é a proteção de bens jurídicos. A transgressão das leis penais
e as lesões a estes bens são tão corriqueiras, tão constantes e comuns, que a população, a sociedade, não mais crê na efetividade desse direito penal e passa a exigir que os legisladores, que os construtores da lei atuem de modo a prever um direito penal rígido e diferenciado. Atuem de modo a proporcionar uma resposta a esse anseio de efetividade do direito penal. Então, partindo para o nosso slide, é importante sempre, senhores e senhoras, que tenhamos em mente um contexto de conflito e crise deste direito penal liberal, teórico, que é o que nós, na maioria dos cursos de graduação e pós-graduação, aprendemos, e os anseios sociais. Os anseios sociais não são compatíveis com esse direito penal liberal, que não mais crê na efetividade deste ramo do ordenamento. A sociedade não crê na efetividade deste ramo do ordenamento com base em premissas liberais. De modo que o que eu tenho é a insegurança. E os legisladores, atentos a essa insegurança, atentos a estes anseios, passam a construir tipos penais, a construir leis penais que se afastam do direito penal liberal e passam a aproximar-se ou caracterizar-se como um direito penal da modernidade. Ou seja, um direito penal que avança por rupturas. Essa é a dicção do professor Luiz Gracia Martín, um grande penalista espanhol, em que diz que o direito penal liberal, o direito penal da modernidade, diz o professor Luiz Gracia Martín, é um direito penal que avança por rupturas, que avança por quebras e inobservância dos princípios penais liberais. E aí, eu tenho um conflito inerente ao criminal law in the book, ou seja, o direito penal dos livros, o direito penal liberal, e o criminal law in the action, ou seja, o direito penal da prática, o direito penal que realmente é concretizado no plano prático. Então, partindo da análise do nosso slide, é importante, senhores e senhoras, que tenhamos em mente sempre, sempre, sempre este conflito inerente ao criminal law in the book, ou seja, o direito penal liberal, o direito penal garantista e o criminal law in the action, ou seja, o direito penal que é praticado, o direito penal que consta das nossas legislações. E a partir deste conflito é que eu posso passar a entender porque hoje o direito penal vive um contexto de crise, ou seja, uma conjuntura de incertezas e dificuldades. Eu tenho incertezas quanto à sua efetividade. E eu tenho dificuldades em concretizar as premissas liberais, as premissas do direito penal liberal. O referencial teórico de importância para a discussão que propomos aqui é o professor Günther Jacobs, catedrático de Direito Penal da Universidade de Bonn, na Alemanha. O professor Jacobs foi quem pela primeira vez detectou a relevância dessa distinção entre uma legislação que não era compatível com o criminal law in the book, ou seja, o direito penal dos livros, o direito penal liberal. Em uma conferência realizada em 1985, na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, o professor Jacobs detectou que a legislação penal alemã possuía alguns poucos dispositivos que não eram embasados nesse direito penal liberal. Senhores e senhoras, o professor Jacobs dizia, ora, eu tenho alguns poucos dispositivos que em nada são compatíveis com as premissas liberais, com penas proporcionais, com o fito da exclusiva proteção de bens jurídicos, com apego ao princípio da lesividade. Nada disso era observado. E mais, os destinatários dessa legislação eram diferenciados. Foi dessa colocação e dessa premissa teórica que o professor Jacobs desenvolveu aquilo que todos nós hoje conhecemos como direito penal do inimigo. Ou seja, um direito penal que é dirigido a um destinatário específico e assim foge da regra geral do direito penal liberal. Pois bem, vamos analisar quais são as características desse direito penal da liberdade, da modernidade, desse direito penal da modernidade, quais são as características dele e quais são as consequências dos mesmos.
Pois bem, vamos para o nosso apoio teórico? Quais são essas características do direito penal da modernidade? A primeira colocação, nós teríamos um direito penal prospectivo e não retrospectivo. É uma contraposição, uma divergência importante entre o direito penal prospectivo e o direito penal retrospectivo. Não se assustem com as expressões. O direito penal retrospectivo é o que baseava e baseia aqueles tipos penais que são construídos com as premissas liberais. Por quê? Pelo direito penal liberal, direito penal clássico, diríamos que o mecanismo de autorização do exercício do ius puniendi é a concretização, a ocorrência da lesão. E essa lesão ocorre quando eu realizo uma conduta que viola um bem jurídico. Conduta prevista em lei. Então, quando eu realizo a conduta descrita na lei, de modo a lesionar o bem jurídico, eu atribuiria ao Estado o exercício do ius puniendi. Pois bem, concordam comigo que quando essa intervenção ocorre, a lesão ao bem jurídico já ocorreu? E se a lesão ao bem jurídico já ocorreu, o direito penal não atingiu a sua meta maior, que é proteger o bem. Motivo pelo qual os elevados índices de transgressão da norma penal fizeram com que o legislador tomasse uma postura diferenciada, mudasse a sua postura. E qual foi essa mudança? Partir de um direito penal prospectivo, ou seja, eu construo o tipo penal pensando no futuro, ou seja, no risco que aquela conduta pode causar a um bem, na lesão futura que aquela lesão pode causar a um bem. Essa é a primeira característica deste direito penal da modernidade, pregado por Jacobs, narrado como um direito penal do inimigo. Então eu passo a olhar para o futuro, passo a desvalorar uma conduta como um perigo para o futuro. Então eu vou, por consequência, chegar na minha segunda característica, qual seja a antecipação da punibilidade. E esta é uma consequência óbvia. Por quê, senhores? Vejam, se eu olho para o futuro e se eu quero prevenir a lesão ao bem jurídico, se eu quero evitar a lesão ao bem jurídico, eu preciso antecipar. Eu, Estado, preciso antecipar o momento de concretização do ius puniendi, não é verdade? Por quê? Se eu antecipo, eu evito que a lesão ocorra. E se eu evito que a lesão ocorra, eu trago segurança à sociedade e mais, eu trago uma prevenção concreta e efetiva. Esta é a segunda característica, obviamente decorrente da primeira, ou seja, se o direito penal é prospectivo, se ele passa a olhar para a conduta dos indivíduos pensando no futuro, eu preciso concretizar uma lei que puna condutas que não cheguem a lesionar o bem. E se eu não quero lesionar, eu simplesmente antecipo esta punibilidade, de modo a inobservar, por exemplo, aquele princípio clássico do direito penal liberal, que é o princípio da lesividade. Não é verdade? Eu não mais observo o princípio da lesividade. Eu mitigo ele. Por quê? Se eu antecipei a punibilidade, se eu antecipo a intervenção do Estado, por óbvio, aquela lesão distancia-se da conduta. Veja, esta é a conduta, esta é a lesão no direito penal liberal. Mas, no direito penal da modernidade, nesse direito penal inimigo, se eu antecipo a punibilidade, eu afasto as chances de concretizar-se aquela lesão. Vejam que raciocínio que foi utilizado pelo legislador. Um raciocínio que nada mais tentou superar aquele anseio, aquela angústia social de uma resposta mais efetiva. Ora, se esse direito penal não mais consegue evitar lesões, eu preciso alterar a dogmática. Este foi o raciocínio do legislador e a alteração dogmática que foi efetivada foi afastar alguns princípios basilares desse direito penal liberal, quais sejam lesividade, exclusiva proteção de bens jurídicos. Pois bem, posteriormente vamos desenvolver essa assertiva, mas ele se distancia desta noção de lesividade. Eu quero evitar a lesão, eu quero prevenir a lesão. Então, se eu não quero que ela concretize, eu vou antecipar a minha punibilidade. A terceira característica, vamos aos quadros, a manutenção de penas elevadas. E por quê? Por que há a manutenção dessas penas elevadas? Vejam bem. Qual é o raciocínio do direito penal liberal? A minha pena vai ser proporcional à lesão que efetivamente foi causada ao bem. Não é verdade? Pois bem, se eu antecipo a minha punibilidade,
Por consequência, eu evito a lesão não querida pelo ordenamento, não é verdade? Correto. Qual seria a lógica? Bom, se eu antecipo a punibilidade e se eu evito a lesão, por consequência, a minha pena deveria ser menor, proporcional a esta nova conduta. Aliás, é questionável até se o direito penal deveria intervir, não é mesmo? Porque qual é o nosso princípio basilar? A intervenção mínima. Relembramos? Pois bem, se eu antecipei a punibilidade, evitei a lesão, por consequência, essa pena deveria ser menor. Mas não é o que acontece. Infelizmente, as penas são mantidas com elevação por conta da necessidade que o legislador vê de atacar o anseio social de resposta rígida do direito penal. Eu preciso apaziguar o clamor público e manter penas rígidas, que nada mais é do que nós conhecemos como simbolismo penal. A pena tem um caráter simbólico e proporciona segurança aos cidadãos. Então, por consequência, o que nós temos? Desproporcionalidade entre a conduta praticada pelos indivíduos e a necessidade de intervenção do direito penal. É desproporcional a conduta, porque não houve lesão. Não houve lesão. Eu não tenho lesão como outrora. E, por consequência, se eu não tenho essa lesão intensa e efetiva, as penas não deveriam continuar sendo elevadas. Se elas continuam sendo elevadas, elas são desproporcionais. A outra característica é, se eu passo a ter um direito penal prospectivo, vejam, um direito penal que olha para o futuro, um direito penal que antecipa a punibilidade, um direito penal que mantém penas elevadas, por consequência, tudo isso só seria possível de concretizar-se se o legislador deixasse de observar um ou outro direito de garantia fundamental. Eu vou suprimir alguns direitos, suprimir algumas garantias fundamentais para que eu possa concretizar esse direito penal prospectivo que olha para o futuro, evitando lesão, que olha para o futuro antecipando a punibilidade, que concebe tipos penais com penas exacerbadas, apegadas no simbolismo penal. Então, para que eu consiga efetivar tudo isso, eu preciso reduzir direitos e garantias fundamentais. Isso é muito importante, porque é esta redução de direitos e garantias fundamentais que fundamenta este tratamento diferenciado. É aqui que eu passo a ter a diferença entre cidadãos e inimigos. É por meio desta característica que nós passamos a ter os mecanismos viabilizadores dessa distinção. Novamente, é um direito penal que avança, mas avança como? Com rupturas. E por isso é um direito penal da modernidade. A última característica, que é muito bem tratada pelo professor Luiz Graça Martins, é a influência dos movimentos sociais. Na verdade, esta influência é a base de tudo. Por meio desta influência é que o legislador se comoveu e passou a inobservar o direito penal liberal. Passou a fazer preponderar a intervenção máxima e não a intervenção mínima. Passou a valorar positivamente o simbolismo penal e desvirtuar a função da pena. Por essa razão que nós visualizamos aqui nas características, eu peço que voltemos ao quadro, por esse conjunto de características que temos do direito penal da modernidade, isso é direito penal da modernidade? Por conta desse conjunto de características é que o direito penal vive um contexto de crise. Porque nenhuma dessas características são compatíveis com o direito penal liberal, vejam. Nenhuma dessas características são rígidas, saudáveis quando confrontadas com esse direito penal liberal. Daí porque o professor Klaus Roxin, um grande penalista alemão, o professor Klaus Roxin diz, em nosso Estado de Direito não temos, vejam o que ele diz, não temos e não queremos um direito penal do inimigo. Em outras palavras, um direito penal da modernidade. O professor Klaus Roxin, um grande penalista, diz, não temos
e não queremos um direito penal do inimigo, um direito penal da modernidade. Por quê? Porque esse direito penal foge dos nossos princípios liberais, foge de um direito penal garantista, desconsidera a dignidade humana, enfim. Mas será que nós não temos e não queremos esse direito penal do inimigo, esse direito penal da modernidade? É o que vamos analisar a partir do segundo bloco, quando faremos uma análise da nossa legislação penal brasileira à luz da doutrina do direito penal da modernidade. Até já!